O meditar vai acabar. O meditar vai acabar. Bom dia! Tudo bem aí com você? Por aqui tudo ótimo, caminhando na graça do nosso bom Deus, mais um dia, mais uma quarta-feira para a gente meditar, refletir um pouquinho. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o tempo. O tempo. Vamos falar sobre o tempo. Eu quero pedir para você, se é novo por aqui, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as nossas notificações, deixar o seu like, compartilhar essa mensagem nos seus grupos, nas suas redes, a gente alcançar o maior número possível de pessoas. Amém? Posso contar com você para isso? Eu tenho certeza que sim. Muito obrigado. Num dos capítulos mais famosos da palavra de Deus, o rei Salomão nos fala sobre o tempo. E a gente encontra um texto lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, com o tema Tempo para Tudo. Eclesiastes capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Tempo, tempo, tempo. E aí a gente entende que mais do que saber que existe tempo para todas as coisas, mais importante que isso é a gente aprender a discernir os tempos. Tudo bem que a gente entende por essa palavra que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de fazer isso, tempo de fazer aquilo, mas discernir esse tempo é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer. Eu já tive tempos na minha vida, épocas, que por falta de discernimento do tempo, eu apanhei. Eu apanhei, insisti em coisas que não eram para insistir, e justamente por não saber identificar, fazer a leitura do tempo. E aí eu pergunto para você, você sabe discernir os tempos e épocas da sua vida? Você tem essa noção do que é para fazer, do que não é para fazer, hora de agir, hora de não agir, hora de esperar, hora de aguardar? Isso é muito, muito importante. A gente tem um texto lá em 1 Crônicas, no capítulo 12, quando a Bíblia está contando as tribos que foram entregar o poder para o rei Davi, ela menciona uma tribo e dá como característica dessa tribo algo muito interessante, que é a tribo de Issacar. A gente encontra esse texto lá no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 12, no verso 32, quando a Bíblia diz assim: dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. Olha que interessante isso. A tribo de Issacar, eles eram conhecedores dos tempos e das épocas para saber o que Israel devia fazer. Deus trabalha com
tempos, com épocas, com ciclos, inclusive nas nossas vidas. E nós precisamos aprender a discernir esses tempos. Um texto que eu gosto muito, a gente encontra lá no livro de Salmos, no capítulo 90, Salmos 90, um verso muito conhecido, muito usado, muito mencionado, que diz assim, ó, Salmo 90, 12, olha que interessante isso. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias. O que o salmista aqui está querendo dizer? Que a gente precisa ter discernimento, sabedoria para contar os nossos dias, para saber como agir, em que momento, de que forma. Isso é aprender a contar os nossos dias. Um outro texto também que é um alerta de Jesus no que diz respeito a tempos e épocas, a gente encontra lá no livro de Lucas, no capítulo 12, versos 54 a 56, quando ele diz assim: disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, entretanto, não sabeis discernir esta época? Saber discernir tempos e época é importante para a gente remir o tempo, para a gente não se desgastar, para a gente otimizar aquilo que nós temos de mais precioso, uma das coisas mais preciosas que a gente tem na vida, que é o tempo, né? Tem um texto que fala remindo o tempo, porque os dias são maus, porque ele não volta atrás. O tempo perdido já foi, já era. Então a gente precisa aprender a discernir tempos, estações, épocas. Agora é a hora de agir, agora é a hora de esperar, aguardar. Não é o momento certo. Você percebe essas estações na sua vida? Olhando para trás, você se vê perdendo tempo com o que não deveria perder? Investindo esforço demais em algo que não era para investir, não era o momento, não era a hora. Um bom exemplo disso é mercado financeiro. Não sei se você acompanha, eu não sou de acompanhar muito, mas eu percebo estações, ciclos, agora é hora de comprar, agora é hora de vender. Discernimento dos tempos e das épocas. Aprenda a discernir tempos e épocas na sua vida, para que o seu tempo seja bem aproveitado. E eu estou falando tudo isso para, inclusive, dar uma notícia. O meditar vai acabar. O meditar vai acabar. Mas acabar como? Não vai mais ser segunda, quarta e sexta. Ele não vai acabar, não vai deixar de existir, mas ele vai acontecer com uma frequência menor. Por quê? Porque eu tenho discernido tempo e época que eu estou vivendo agora e passou a ser um peso, passou a ser algo muito penoso fazer o meditar 3 vezes por semana. Né? Quando ele começou lá no Instagram, ele era todos os dias. Isso foi um desafio durante um ano, mas era um tempo, era um propósito, era algo que eu precisava experimentar e ganhar de Deus, que era o quê? Ter conteúdo todos os dias. Eu não tinha capacidade, mas Deus se manifestou de uma forma muito graciosa, me dando tema com qualidade e conteúdo por um ano. Foi uma experiência muito boa. Depois nós viemos para o YouTube, reduzimos a periodicidade, fazendo de 3 em 3, de 3 vezes por semana. Porém,
Eu estou discernindo esse tempo e essa época, entendendo que eu estou muito envolvido com outros projetos que estão me tomando muito tempo. E o meditar passou a ser difícil de administrar. Então eu quero comunicar para vocês que eu preciso focar minhas energias em outros projetos que são tão bons quanto, mas que precisam muito da minha atenção nesse momento e eu não estou conseguindo administrar. Então é nesse sentido que eu quero deixar essa orientação para você. Às vezes a gente precisa recalcular a rota, refazer os planos, e problema nenhum em ter que aparentemente dar um passo atrás e falar: opa, não vai dar. Então, a partir de hoje, eu estou decidido já, orei por isso, é algo que o Senhor já vem falando ao meu coração, até por conta das demandas e de como está a minha vida, tendo que dar atenção para muita coisa importante, e eu precisei fazer essa avaliação. Então eu quero comunicar a vocês que o meditar vai acontecer uma vez por semana. Eu ainda não sei se ele vai ser feito no mesmo dia, talvez eu grave num dia, mas eu vou ter um dia fixo da semana para publicar o vídeo. Então, se você quiser, inclusive, deixar nos comentários aí qual o melhor dia para você, você me ajuda. Ou manda uma mensagem no Instagram, no WhatsApp. Eu preciso definir quando que vai ser esse dia, o melhor dia para vocês. Mas nós faremos uma meditação por semana até que as coisas voltem ao normal, se é que existe um normal. Mas por hora nós decidimos fazer desse jeito. Eu sei que tem gente aí que não vai gostar, mas eu preciso dar esse tempo aqui na plataforma e concentrar minhas atenções em projetos novos que nós estamos envolvidos e tem tudo para dar certo. E então eu conto com a sua compreensão e, mais do que sua compreensão, a sua oração, para que o Senhor continue falando ao meu coração e mostrando qual caminho eu devo seguir. Eu, por muito tempo na minha vida, insisti em coisas que não tinham mais futuro. Não é o caso do meditar, tá? Eu não estou fazendo essa associação. Não vou parar com o meditar. Eu sei que é algo que abençoa muita gente, eu tenho visto isso, mas teve épocas na minha vida que coisas já tinham morrido e eu fiquei insistindo, achando que era para continuar, que ia dar certo, e não discerni. Confesso que hoje, mais maduro um pouquinho, a gente consegue fazer essa avaliação de modo mais criterioso e sábio, e às vezes entende: olha, está na hora de parar isso, tirar o pé daqui, desacelerar ali, preciso focar mais aqui, às vezes família, filhos. Então, conto com a sua compreensão, com a sua oração. Continuaremos fazendo, porém, uma vez por semana, a partir de agora. Logo você vai saber, ativa o sininho aí, para você saber o dia que vai vir o próximo vídeo, porque nem eu sei ainda, mas ele virá. Vai ser na próxima semana. Então, nessa sexta-feira não teremos vídeo, mas na semana que vem, pode acompanhar pelo nosso Instagram, a gente vai estar informando vocês aí. Mas é um tempo. Eu não sei como que vai ser daqui para frente, mas eu sei que nesse momento a coisa certa a fazer é isso. Discernindo o tempo e a época, é hora de dar uma desacelerada aqui nesse canal para focar em outros projetos que o Senhor tem requerido a minha atenção. Conto de novo com sua compreensão. Eu sei que vai ser um tempo bom e as nossas publicações, os nossos vídeos aqui vão ter qualidade, vão continuar do jeito que o nosso público gosta, mas somente uma vez por semana. Veja na sua vida, faça uma avaliação sobre tempos e épocas. Veja se de repente você não está fraco, cansado, por conta de estar insistindo em coisas que o Senhor não tem para você mais. É um alerta. Que o Senhor te abençoe.